E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de porcentagem e nessa eu vou fazer dois exercícios do Enem. São dois exercícios curtinhos, mas que vão ajudar a gente a trabalhar esse conceito. Vamos lá? Belezinha, gente. O primeiro exercício é tirado do Enem de 2015, a segunda aplicação, né? Porque todo ano tem duas aplicações do Enem. Uma que é a aplicação geral, e tem uma segunda aplicação para alguém que eventualmente, sei lá, aconteceu alagamento na cidade, não pôde ter a aplicação normal, e também para pessoas privadas de liberdade, né? Bom, a questão diz o seguinte: em uma pesquisa sobre prática de atividade física, foi perguntado aos entrevistados sobre o hábito de andar de bicicleta ao longo da semana e com que frequência o faziam. Então, perguntado sobre o hábito de andar de bicicleta. Entre eles, 75% afirmaram ter esse hábito. E a frequência semanal com que o faziam é apresentada no gráfico que está aqui do lado. Tá. A pergunta é: que porcentagem do total de entrevistados representa aqueles que afirmaram andar de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana? Beleza, ó. Essa é uma questão que tem uma certa pegadinha em cima dela. Beleza? Vamos tomar cuidado. Tentem resolver esse exercício, primeiro, vocês. Ver se vocês caem na pegadinha ou não. Lê com cuidado, de novo. E depois de ter tentado, ver a solução comigo aqui, ó. Então, basicamente, ele fala que, primeiro, 75%, então fez a pesquisa, né, com as pessoas que andavam de bicicleta, e 75% afirmaram ter esse hábito. E aí fez-se um gráfico aqui, ó, desses 75%. Tem 25% deles, dos entrevistados, que não andam de bicicleta. Nenhuma vez por semana. Pode ver que no gráfico não tem aqui 0 vez. É de 1 a todos os dias da semana, de 1 a 7 dias, né? Por semana. E é aqui que mora a pegadinha principal. E ele pergunta: que porcentagem total de entrevistados representa aqueles que afirmaram andar de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana? Pelo menos 3 vezes por semana indica que é 3 vezes ou mais. Certo? É uma segunda pegadinha. Eu já vi algumas pessoas resolvendo só com 3 vezes, mas é pelo menos. Então está embutido, ó, analisando o gráfico, esses 26% são pessoas que andam 3 vezes. Tem os 12% que andam 4 vezes. Tem 10% que andam 5 vezes por semana. Tem 7% que anda 6 vezes por semana e tem ainda 15% que anda todos os dias, 7 dias por semana. Esses todos que eu circulei aqui, ó, fazem parte do que ele quer, né? Das pessoas que andam pelo menos 3 vezes por semana. Somando isso aqui, ó, 26% com 12% dá 38, né? 38 com 10, 48. 48 com 7 dá 55, com 15, 70. Então, 70% dos entrevistados que falavam que andavam de bicicleta andam pelo menos 3 vezes por semana. A resposta aqui, então, é 70%. E aí tem a alternativa 70%. Muita gente vai marcar aqui, ó, 70%, ó, marca bonito, e fala, acertei a questão fácil. Mas só que olha só, esse gráfico é com referência a esses 75% aqui, ó. Então é 70% de 75%. Esse é o correto, certo? É 70% dos 75% que já diziam que andavam de bicicleta. E aí agora sim a gente pode calcular. Lembrando que 70% é 70 sobre 100, o D é vezes, e aí fica 75 sobre 100. Certo? Dá para dar uma simplificada. Aqui, ó, 75 e o 100, dá para dividir por 25. O 75 por 25 fica 3 e o 100 por 25 fica 4. E aí isso aqui vai ficar 210 sobre 400.
Só que a resposta que está aqui nas alternativas está tudo em porcentagem, então eu vou tentar deixar minha resposta aqui em porcentagem também. Porcentagem é tentar deixar uma fração sobre 100. E para deixar uma fração sobre 100, eu vou dividir embaixo por 4. Que aí dá 100 aqui. Só que aí eu tenho que dividir em cima por 4 também. E 210 por 4 fica 52,5. Ou seja, isso aqui é 52,5%. Isso é a alternativa B. Essa é a alternativa correta para essa questão. Então tem a pegadinha dos 70% aqui. Tem uma outra pegadinha que se a pessoa não tivesse lido pelo menos 3 vezes aqui, ó. Pelo menos 3 vezes por semana, tem gente que considerou só 3 vezes, só os 26. Se você fizesse, sei lá, 26% de 75, você chegava acho que na letra D. Também é uma outra pegadinha. Na verdade, a gente não chama de pegadinha, né? Eu nem chamo isso aí de distrator. É aquela alternativa que você vai crente que está certo, mas está errado. Beleza, gente? Então, com isso a gente mata a primeira questão. E essa questão eu preparei para a gente colocar aqui porque é aquela de porcentagem de porcentagem. Basicamente é só multiplicar as duas coisas, certo? E a segunda questão é do Enem de 2014 e diz o seguinte: a taxa de fecundidade é um indicador que expressa a condição reprodutiva média das mulheres de uma região. E é importante para uma análise da dinâmica demográfica dessa região. A tabela apresenta os dados obtidos pelos censos de 2000 e 2010, feitos pelo IBGE, com relação à taxa de fecundidade no Brasil. Então vamos ver a tabela antes de continuar a pergunta. Ó. Basicamente ele fala que no ano de 2000 a taxa de fecundidade era de 2,38 e no ano de 2010 era 1,90. Tá. Suponha que a variação percentual relativa na taxa de fecundidade no período de 2000 a 2010 se repita no período de 2010 a 2020. Nesse caso, em 2020, a taxa de fecundidade no Brasil estará mais próxima de quanto? Tá. Então ele fala assim, ó, suponha que a variação percentual, ó, percentual é o principal, vem aqui. Variação percentual relativa no período de 2000 a 2010 se mantenha no período de 2010 a 2020. Até deixei um espacinho aqui, ó, exatamente para colocar mais uma linha da tabela aqui. Então, a gente vai supor que de 2000 para 2010 teve uma variação percentual e de 2010 para 2020 teve a mesma variação percentual. E aí ele pergunta, nesse caso, em 2020, a taxa de fecundidade no Brasil estará mais próxima de quanto? Ele quer esse x aqui, ó, que eu já coloquei na tabela. Tá? Agora, se a pessoa também faz essa questão meio desatenta, ela faz o seguinte, ó. A pessoa pensa, bom, de 2,38 para 1,90, reduziu 0,48. É a redução aqui, 0,48. A pessoa fala, se manteve a redução, vou reduzir 0,48 de novo. E aí se você faz 1,90 menos 0,48, você chega em 1,42. Aí você fala, opa, beleza, tem alternativa, vamos marcar. Só que aí você erra. Por quê? Porque o que manteve não foi a variação absoluta, tipo 0,48, vou diminuir 0,48 de novo. Não, manteve a variação percentual. Ó. Essa é a parte principal que eu falei para vocês. É a porcentagem de redução que se manteve. Então a primeira coisa que eu vou fazer, aqui tem várias maneiras de resolver esse exercício, talvez tenha um jeito até mais rápido do que eu vou fazer aqui com vocês. Mas eu vou fazer do jeito que eu acho mais didático de explicar. Certo? Então a primeira coisa que eu vejo é, vamos calcular qual que é a redução percentual que teve. Ou seja, vou fazer assim, ó, x%, aliás, não vou chamar de x porque o x eu já usei ali, né? Vou colocar t. T% de 2,38 é igual a 1,90. Então, o 2,38, para chegar em 1,90, eu tive que multiplicar por uma porcentagem. E essa porcentagem tem relação com a minha redução. Eu quero saber qual que é. Então vai ficar t sobre 100 vezes 2,38 igual a 1,90.
E aí você vai ter que passar esse 100 multiplicando, depois o 2,38 dividindo. Então vai ficar... Ó, o 100 vezes 1,90 vai ficar 190. E aí o 2,38 que está multiplicando vai passar dividindo aqui, ó, 190 sobre 2,38. Fazendo essa conta, eu já fiz aqui, mas você teria que fazer. Essa é a parte chata do Enem, às vezes tem umas continhas chatas para fazer. Isso aqui vai dar aproximadamente 80. Aí a resposta seria 80%, né? Nessa primeira parte. Então significa que de 2000 para 2010, eu tive que multiplicar por 80%. Isso significa uma redução de 20%, né? Lembra que eu já expliquei essa coisa de aumento e desconto, né? Se eu tive que multiplicar por 80%, ou seja, se manteve 80%, é porque você reduziu 20%. Agora, de 2010 para 2020, vai reduzir a mesma porcentagem. É isso que o exercício diz. E eu vou fazer assim, então, ó. Vou pegar esse 1,90, esse x meu que eu quero, é esse 1,90 vezes, teve uma redução de 20%, não foi? Então, vezes 80%. É só multiplicar pela mesma porcentagem. Se de 2,38 para 1,90 eu tive que multiplicar por 80%, que indica uma redução de 20%, de 1,90 para o x eu vou ter que multiplicar por 80% de novo, que indica a mesma redução de 20%. E aí é só fazer essa multiplicação. 1,90 vezes 80 sobre 100. E fazendo essa conta, é uma conta meio chata de fazer também, né? Nem tanto essa aqui era mais chata a inicial, né? Vai dar 1,52. 1,52, que é a alternativa C. E a resposta que muita gente pode ter chegado, às vezes, é na letra B, se não reparou que era uma variação percentual que se mantinha. Beleza, gente? Então, com isso, a gente encerra essa nossa sexta aula de porcentagem, com esses dois exercícios. E na próxima aula veremos mais 2 exercícios de porcentagem para a gente fechar o assunto. Beleza? Até mais. Tchau para vocês.